Amados irmãos, a paz do Senhor, que alegria. Aqui, Pastor Gedeon Júnior. Hoje um vídeo diferente, né? Nós estamos acostumados a ver ou o pastor Cristiano sozinho ensinando a nós, ou então eu e o pastor Cristiano juntos, né? Trabalhando para um melhor conhecimento de toda a nossa revista. Bem, em razão de termos combinado com o querido pastor Cristiano, eu terei a alegria de introduzir todo o estudo de número 9. Nós já chegamos na nossa revista até o estudo 8. No estudo 9, ele vai ser dividido, meu querido irmão, em duas grandes partes, em dois grandes momentos, tá bom? Então, nós vamos dividir o estudo número 9 em duas partes. E aí, em um domingo, você ministra o estudo 9, parte 1, e no outro domingo, o estudo 9, parte 2, tá bom? Ou domingo, ou dia em que a revista está sendo objeto de estudo no meio dos irmãos. Gente, finalmente nós chegamos nos assuntos próprios do milênio. Estudamos no estudo número 7, graças a Deus, o milênio começa com a prisão de Satanás, e vimos todas as consequências disso. No estudo número 8, nós tivemos o prazer de estudar sobre quem é o rei no milênio, ou seja, quem é que vai exercer o poder no milênio. E aí tivemos o prazer de verificar muita coisa interessante, mas muita coisa interessante mesmo, sobre nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tá bom? E agora, no estudo 9, nós vamos trabalhar com os aspectos políticos e os aspectos econômicos do reino, tá bom? Então, o reino militar, olha, o reino milenar, ele, no tocante ao seu aspecto político e no seu aspecto econômico, o que que a gente vai esperar, né, deste reino no campo político e no campo econômico? Bem, na aula passada nós vimos o que era possível esperar quanto àquele que estaria à frente do reino, né? E as expectativas são maravilhosas. Nós literalmente, irmãos, esperamos o que há de melhor, porque ele que estará na frente de todas as coisas é ninguém mais, ninguém menos do que nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É aquilo que pastor Cristiano falou semana passada. A gente, quando passa por um período de eleição e que verifica quem ganhou, a gente já sabe mais ou menos o que vem pela frente. E quando a gente tem a certeza de que quem vai governar é Cristo, nós temos certeza absoluta que tudo que há de bom, justo, maravilhoso, glorioso, está chegando. E daí o nosso querido rei, tá bom? Agora, e politicamente, como será o reino de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Politicamente, o que nos espera? Economicamente, o que nos espera? Nessa primeira aula, nós vamos trabalhar o aspecto político do reino. E não vai dar para trabalhar tudo, não, tá? Nós vamos andar bastante, e aí muita coisa ainda vai faltar para a aula que vem. E aí, na aula que vem, a gente termina o aspecto político e a gente também já trabalha o aspecto econômico.
tá bom? Vamos lá. Quando você pega a sua revista, Estudo 9, Reino Milenar, parte 3, né? Aspectos políticos e econômicos, o texto áureo diz assim: Vinde benditos do meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Que interessante. Então, Mateus, capítulo 25, versículo 34, já nos dá uma noção de como vai ser o aspecto político. Se está falando de reino, então nós vamos ter no aspecto político o que nós chamamos de monarquia. Por quê? Porque reino fala de rei, rei fala de monarquia. Então, o milênio será caracterizado politicamente por uma escolha feita por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, denominada monarquia. Eita, pastor, que interessante. É isso mesmo? Gente, lê comigo. O texto escolhido pelo nosso autor é deveras muito claro. Lê comigo, texto áureo. Vinde benditos do meu Pai. Então, nós estamos sendo chamados para algo maravilhoso, né? Jesus falando conosco. Entrai na posse, ou seja, nós vamos entrar em tudo aquilo que ele prometeu para a gente. Entrar na posse do reino. Se é reino, designa que tem um rei. Se tem rei, o sistema político, então, é o quê? Monarquia. Tá ok? Monarquia. Entrai na posse do reino, que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então, o sistema político já está predeterminado por Deus desde a fundação do mundo. E veja que interessante, né? Eu quero até parabenizar o querido pastor Cristiano, porque quem escolhe todas essas figuras é o querido pastor Eber, junto com o pastor Cristiano. E a figura aqui na página de número 67 é muito, muito interessante, né? Você vê aqui dinheiro, papel, né? Tá bem no fundo assim a imagem do dólar, né? Representando os aspectos econômicos. E aqui você tem setas que representam aqueles aspectos ou figuras das bolsas de valores, né? Das bolsas de valores. E então, parabéns ao pastor Cristiano, ao pastor Eber, porque a imagem conseguiu capturar direitinho esse aspecto econômico, né? Dinheiro, bolsa de valores, e o texto fala do aspecto político, que é o reino, que é o reino. Então, vamos lá. A primeira grande pergunta é a seguinte: será que nós estamos interpretando direitinho? Será que realmente o milênio vai ser esse período de 1000 anos onde Jesus resolveu escolher a monarquia como forma, literalmente, forma de governo? Ah, ele, ele escolheu isso mesmo? Bem, vamos lá. Se você pegar comigo o comentário já na introdução, veja que interessante, porque a introdução já nos deixa bem claro que havia por parte dos discípulos um desejo muito grande que a grandeza do que eles sonhavam aparecesse,
que era a questão do reino. Sério, pastor, sério. Todo judeu sempre soube da história da grandeza do reino de Davi e principalmente do seu filho Salomão. E quando um judeu pensava no Messias, vinha na cabeça dele o grande Davi e alguém maior do que Salomão. Então já vinha na cabeça dele a figura de um rei, a figura do seu filho, um rei maior do que ele mesmo, mas não saía da cabeça dele a figura da monarquia. Da monarquia. Então, quando você pensa em Jesus e no milênio, Jesus por ser judeu, Jesus por ser filho de Davi, Jesus por vir dessa descendência, ele não optaria por um outro tipo de governo, senão a monarquia, até em razão da origem dele, até em razão do sonho que o povo dele já vinha alimentando durante todo esse tempo, e até em razão dos grandes profetas já terem descrito ele como o maior de todos os reis. É o que vamos ver nessa lição. Então, não tem para onde. À medida que a gente vai pensando, a gente não consegue ver outro tipo de governo senão a monarquia. E olha que Jesus nunca retirou dos seus discípulos o anseio pela monarquia. Tão somente disse para eles: aguenta aí, porque quem estabelece os tempos é o meu Pai. Eu sim, eu vou estabelecer a monarquia. Ela vai ser uma monarquia diferente de absolutamente todas, não se preocupe, mas é meu Pai que diz os tempos. Então, quando a gente olha aqui para a introdução, você vai fazer tudo isso que eu fiz, tá? Você vai abrir, mostrar literalmente o texto e já vai fazer eles discernirem no texto que vem uma monarquia, a figura que vem uma monarquia. Você vai falar que quando Jesus aparece, ele não acaba de maneira alguma, porque tudo que tem de errado, Jesus bota no eixo. Ele não acaba de maneira alguma com a história da monarquia e que, como o pastor Cristiano colocou aqui na introdução, era só uma questão de tempo. Só uma questão de tempo. É só o pai determinar que a monarquia viria. Tá ok? Então vamos lá. Aí você vai ler com eles a introdução, como eu estou lendo exatamente agora com você. Aí você chama todo mundo, irmãos, vamos abrir na página 68, depois de fazer tudo que fez na 67, e vamos, por gentileza, para a introdução. E leia com ele. Ao lermos o livro de Atos, capítulo 1, do versículo 3 a 6, nos revela que Jesus Cristo apareceu aos discípulos com provas incontestáveis de que estava vivo e permaneceu com eles por 40 dias. E durante todo esse período, ele está falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Nisso, Jesus os admoesta a permanecer em Jerusalém até que fossem batizados com o Espírito Santo. E é nesse contexto que os discípulos perguntam: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? Gente, eles não tinham outra coisa na mente a não ser o grande Davi, a época de ouro de Salomão e o reino. E Jesus não tirou essa expectativa deles. Não tirou. Vamos lá. Continuando, a pergunta é
totalmente cabível. Jesus não tirou a expectativa deles, porque Jesus está falando acerca do reino de Deus e da manifestação do Espírito diretamente sobre eles. Sempre houve uma certeza por parte dos judeus de que o enviado de Deus, o Messias prometido, restauraria o reinado a Israel sobre o trono de Davi. Agora, com Jesus ressuscitado dentre os mortos, os discípulos tinham certeza de que estavam diante do rei. Não havia dúvida. Era agora só ele ir e sentar no trono e dominar no mundo inteiro. Já tinha ressuscitado. A resposta de Jesus não dá nenhum indício de que esse reino físico de Israel não existiria. Tá vendo? Ele não acaba com a expectativa, ao contrário, ele diz, ó, vai ter, mas é o Pai que diz os tempos, não são vocês que dizem. Vocês estão doidos para eu ir governar, calma, tem o tempo correto para isso. Mas o coloca numa perspectiva futura. Gente, que coisa fantástica, né? Então, Jesus nunca negou. Se tem alguém que não brinca com a verdade, esse é Cristo, porque ele é a verdade. E ele nunca negou que seria uma monarquia. Uma monarquia. Pastor, o senhor tem certeza? Sim, eu tenho certeza. Olha que interessante. Ponto 2. Aspectos políticos do reino milenar. 2.1. O reino previsto nas profecias é monárquico. O rei se assenta no trono, o governo estará sob seus ombros, ele recebe autoridade por doação divina. Isaías, inclusive, vê Cristo como juiz, legislador, rei. O reino é uma monarquia. Mas, pastor, peraí, vamos lá. Vamos colocar agora a revista aqui de lado, e aí vem uma pergunta. Mas, será que Jesus não se equivocou com isso? Será que a decisão pela monarquia é uma decisão correta? Bem, aí eu, com o Cristiano, preparamos um slide para você, para que você possa ensinar para o seu aluno o que é a monarquia e qual é a espécie de governo diferente dela. E aí, ensinando, a gente vai mostrar as vantagens e desvantagens da monarquia, e ao final você vai conseguir provar para o seu aluno que realmente a monarquia é a melhor forma e o melhor sistema para o milênio, e você verá na revista para a eternidade. Então, deixa eu colocar aqui o querido slide que eu fiz e vou deixar à disposição de cada um de vocês. Vamos lá? Deixa eu dividir aqui, partilhar. Vai ser muito bom. E vamos lá. Deixa eu pegar aqui o slide. Pronto. Aqui está o slide. Muito bem. Então quer dizer que é monarquia mesmo. Gente, depois de todo esse momento que nós trabalhamos com a querida página inicial, né? Ou seja, a página 67. E, obviamente, lendo a introdução. Tá bom? E leia também, por gentileza, o ponto 2, aspecto político do reino. Ao fazermos uma análise dos textos proféticos acerca do milênio, é impressionante a clareza que temos do reino milenar. Será um reino ideal, tal, trono histórico, e ler
até o 2.1. Não lê o 2.2, não. Lê até o 2.1. E aí vem. Vamos lá, então tá bom. Então, desde a fundação do mundo já está escolhida a monarquia como um sistema político que Jesus vai usar no milênio. E não só no milênio, como na eternidade. Mas vamos lá. Por que monarquia? Será que o Senhor Jesus escolheu direitinho? Bem, vamos juntos. Pensa comigo. Primeira característica da monarquia. A monarquia é um sistema de governo, né? Diferente da república. A gente só consegue entender a monarquia se a gente comparar ela com a república. Então, qual é a diferença de uma para outra? Vamos lá. Na monarquia, você tem a presença do monarca. Então, quando é que eu tenho uma monarquia? Quando eu tenho a efetiva presença do monarca. E eu tenho um rei, na ausência dele, eu tenho uma rainha, ou então um imperador ou uma imperatriz. Sempre que você tiver a presença dessas figuras políticas, você está diante de uma monarquia. Para que você entenda que está diante de uma república, mesmo sem saber tudo como ela é, você tem que ter a presença do presidente da república. Eita, pastor. Então, no Brasil, nós não vivemos numa monarquia, nós vivemos numa república. Isso. Nós já fomos monarquia. Na época de Dom Pedro I, Dom Pedro II, tá? Aí depois nos tornamos em república e é em razão disso que nós temos a presença do presidente da república, tá bom? Então, a primeira diferença é essa. A segunda diferença é essa aqui, ó. Quando se tem uma monarquia, como que é a questão do tempo de governo do monarca e quando se tem uma república, como é a questão do tempo de governo do presidente da república? Bem, vamos lá. Na monarquia, você tem o que nós chamamos de vitaliciedade. O rei detém o seu poder até a morte. O rei detém o seu poder até a morte. E aí, quando ele morre, aí é que alguém sucede no poder. Na República, não. Na República, nós temos a temporariedade. E isso significa que aquele que está no poder, o presidente, ele vai deter o poder por período determinado pela lei. Então, tem uma lei que determina quanto tempo o presidente estará no comando. A nossa lei, que é a Constituição, diz que o presidente da República ficará no poder por 4 anos. Depois de 4 anos, ou ele se reelege, porque a nossa República permite uma reeleição, ou então outra pessoa sucede no poder. Então, exemplo disso, o antigo presidente que tivemos foi o Bolsonaro. Ficou 4 anos, e aí agora, em razão da eleição, um novo presidente nós temos, que é o presidente Lula. Tá certo? Então, o poder, ele transita muito mais fácil, ele é renovado de forma muito mais tranquila e muito mais rápida e muito mais fácil, né? Então, essa é a segunda diferença. Tá. Então, peraí. Então, se Jesus escolheu a monarquia, então Jesus será chamado de rei. Isso. Não teremos mais presidente de república. Não. Jesus será chamado de rei. Agora, se Jesus escolheu a monarquia, ele então será rei até a morte dele. Bem, ele não morre, né? Ele não morre.
ele vai ser rei eternamente. Ele não morre, tá? Ele, quando veio aqui, morreu entregando a sua vida para nos salvar. Ele não vai mais morrer, e então será monarquia eternamente. Tá ok? Bem, vamos lá. Terceiro lugar. A monarquia, quando o rei morre, como é que um novo rei é escolhido? Bem, um novo rei é escolhido pelo critério da hereditariedade, ou seja, o poder passa de geração a geração dentro de uma mesma família. Então, aquela família, ela vai se perpetuando no poder, porque quando morre o pai, vem, de regra, o filho mais velho, e ele exerce o poder, né? Ele exerce o poder. Então, foi o que aconteceu agora na Inglaterra. Morreu a rainha da Inglaterra, e a Elizabeth, né? E assumiu agora o filho mais velho, o Charles, né? O que era esposo da Diana, agora tem uma outra esposa e etc, sem nenhum problema, tá bom? E na República não. O poder, ele é por intermédio de eleição, o poder passa de um presidente para outro através da eleição. Tá? No caso de Cristo, como Cristo não vai morrer mais, ele vai reinar eternamente, e nós não teremos questão de sucessão de Cristo por hereditariedade, porque ele vai reinar eternamente. Bem, a, mas, pastor, será que na monarquia nós temos vantagens? Bem, pare e pensa. Qual é a primeira vantagem da monarquia? É a estabilidade. E estabilidade, porque na República muda toda hora, né, o governo de 4 anos, aí o que um começou, o outro vem e desfaz, aí quando já está terminando, o outro vem e desfaz. Na monarquia, não, você tem uma estabilidade política, e isso possibilita continuidade de programas de governo. Então, pensa comigo, olha, um monarca, por ter vitaliciedade, ou seja, ele fica no poder enquanto está vivo, e isso evita rupturas, muitas rupturas frequentes, e isso evita crises, né? Trazendo, então, previsibilidade de quê? Das instituições e das políticas de Estado. E vou dar um exemplo extremamente simples. Vamos lá, você que está me ouvindo, sai um prefeito, entra outro. Se aquele prefeito não é do mesmo partido, ou se não é da mesma diretriz política, ele desfaz tudo que o outro prefeito fez e começa do zero, e a gente se arrebenta todo. Na monarquia não há esse problema, porque um rei vai viver durante muito tempo na vida. E aí, o que ele vai vivendo possibilita com que o tempo de vida dele ele possa trabalhar com muita calma, dando estabilidade às instituições que tem e às políticas. Então ele vai, começa aquela ponte e termina a ponte, ele vai e começa o aeroporto e de regra termina o aeroporto, começa aquela igreja, termina a igreja, começa o sistema de vilas do seu reino e termina, a construção de casa e termina. E não tem essa história de que o outro vem e desfaz tudo, tá? E se isso acontecer, é porque o filho dele não quer dar continuidade, o que é muito difícil acontecer. Então, a primeira vantagem é essa, a estabilidade política, né? E a continuação de todas as políticas de Estado. Vamos lá. Segunda vantagem de uma monarquia,
é a questão da neutralidade partidária do chefe de Estado, né? Como assim, pastor? Vamos lá. De regra, o rei não tem vínculo nem com um partido nem com outro, porque existem partidos, existe disputa de poder abaixo do monarca. Mas como ele está acima de todos, ele não tem vínculo com nenhum partido. Isso possibilita o quê? Possibilita ele ser aquele árbitro isento que diminui quando tudo está querendo pegar fogo. E isso traz por consequência uma confiança muito grande nas instituições, reduzindo polarização política. E, gente, polarização política é o que há de pior no mundo, né? Nós contra eles, ah, nós somos os bons, eles são os maus, famílias divididas ao meio, gente que não pode mais se falar no meio da rua. Não, quando você tem um rei, tem os partidos, mas em última análise, o rei, como decide todos os fatos, ele vai diminuindo, diminuindo, diminuindo essa guerra que existe dentro do reino dele, e isso traz, obviamente, maior tranquilidade, maior paz. Tá ok? Terceiro lugar, terceira vantagem, coesão nacional e representatividade simbólica. Vamos lá. A figura do rei é aquela figura para o qual todos olham e todos, de alguma forma, se veem nele com alegria, com felicidade, com representatividade, né? Então, o monarca é esse que encarna a tradição, a identidade nacional, ele é aquela pessoa máxima nos eventos solenes, nos momentos de crise, é a pessoa que junta todo mundo, né? Eu vou lhe dar um exemplo para que você possa entender, porque no Brasil não temos monarquia. Então vamos lá, pensa comigo, ó. Quando você está dentro da igreja, né? E aí está um grupo brigando com o outro, está tendo divergência, problema. Quando chega o pastor, gente, é incrível. Quando o pastor chega, existe assim por parte de Deus uma bênção tão grande, mas tão grande, que quando ele chega, aí todo mundo vai para cima dele, né, com todo o respeito, né, vai atrás dele perguntando quem é que está certo, quem não está, o que, que vai fazer, de que lado ele está. E aí o sábio pastor, ele diz, gente, vamos juntar tudo, vamos ver o que há de bom aqui, ó, do lado A, vamos ver o que há de bom do lado B, vamos fazer uma coisa, vamos juntar tudo, vamos trabalhar de forma junta. E aí, em razão do pastor, essa é a mesma figura do monarca no Estado, em razão do pastor, todo mundo se junta, todo mundo trabalha junto, e a figura dele, né, do pastor no Estado, rei, então, passa a ser aquela figura de convergência e de muita representatividade simbólica, né? Se vocês se lembram, por exemplo, a figura da rainha da Inglaterra, Elizabeth, gente, isso gerava em todos queriam ver, todos queriam estar perto, todos queriam abraçar, todo mundo, entendeu? Ela era aquela figura que quando falava todo mundo baixava, se juntava, porque era aquele ponto de convergência, aquele momento solene e a loucura que o povo tinha pela rainha. Meu Deus do céu, que coisa fantástica, né? Aí vamos lá. A quarta vantagem, visão de longo prazo, né? Porque, pensa comigo, o rei que reina, ele não precisa ser colocado lá por eleições. Então, ele está livre da pressão de ter que, muitas vezes, mentir para ganhar uma eleição,
depois ficar enganando os outros, depois que ganhou a eleição, e simplesmente, poxa vida, não, 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 não. Aí faz uma coisa para esse, para não perder o amigo da eleição, faz aquilo para o outro, para não perder voto na próxima eleição. Não, ele está lá e ele não vai sair do poder. Então ele está livre dessas pressões dos ciclos eleitorais. Uma eleição traz uma pressão muito grande. A pessoa, para vencer a eleição, muitas vezes vende a alma, para depois continuar, vende o resto da alma, e depois para se reeleger, meu Deus do céu. O rei não precisa disso. Então, o monarca, ele pode dizer, olha, nós vamos ter esse projeto cultural, esse projeto social aqui, e vamos implementar esse projeto ambiental, esse projeto econômico a longo prazo, e pode fazer isso com muita calma, porque não vai vir uma eleição lá na frente para quebrar tudo que ele começou. Então, se ele é um bom rei, ele vai acabar servindo o seu povo de forma maravilhosa, e o povo sabe que aquilo vai acontecer, isso traz estabilidade, e ninguém vai fugir daquilo. Todo mundo sabe que aquela é a realidade, passa a trabalhar daquele jeito, a visão econômica, política, social é a mesma e vamos embora. Entendeu? Projeto a longo prazo. Isso é muito bom. E a quinta e última vantagem é que, assim, olha, gente, é muito difícil isso aqui não ocorrer. A preparação intelectual profissional de um monarca é uma coisa muito séria. Príncipes e princesas vão sendo educados desde a infância para desempenhar essa função de Estado. Entendeu? Ao contrário daqueles que na República muitas vezes ingressam, né? Estão ali, aí não estão gostando, aí é um indivíduo que começa a falar muito bem, chama todo mundo, tem carisma e chama todo mundo para perto dele, mas não tem preparação nenhuma para estar na frente de nada. Entendeu como é que é? Então, a vantagem da monarquia também é nesse sentido, porque a pessoa foi preparada desde pequeno para os grandes cargos e sabe pensar desde pequeno para o grande cargo, tá bom? Agora, tem também desvantagens, né? Tem também desvantagens. Mas pare e pense, se você parar e pensar, todas as vantagens, pensa comigo, se Jesus vai adotar, e ele vai adotar a monarquia. Então, todas as vantagens, elas se ampliam de forma muito grande, porque, vamos lá, pensa comigo, voltando aqui, tá? Uma por uma, tá? Uma por uma. Primeira vantagem, a estabilidade política e a continuidade. Com Jesus no poder, tudo passa a ser estável. Tudo passa a ser estável. Segundo lugar, neutralidade partidária. A gente não sabe se vai ter partido político na época de Cristo, como é que vai ser, se para os cargos menores teremos eleição, não se tem muita noção correta disso, mas não existe ninguém mais isento para qualquer coisa que Cristo. Entendeu? Mais justo, mais honesto, mais equânime do que Cristo, né? Vamos lá, pensa comigo. Coesão nacional e representação simbólica. Gente, onde Cristo chega, ele atrai a todos. E quem não vai ser atraído por ele, quem não tem para ele a questão da convergência, né? Em quarto lugar, ninguém precisa dizer que o nosso Cristo tem a melhor de todos, o que tem a visão mais a longo prazo, né? Tanto é que nos deu o Apocalipse, tá bom? Ninguém tem melhor visão. E
Me diga quem está melhor preparado para exercer o governo do mundo que não o Senhor Jesus Cristo. Tem alguém melhor do que ele? E, vamos ser francos, é o mundo que retorna para o seu Criador. Tem alguém a essa altura? Vamos lá. Ele que criou tudo está recebendo de volta o mundo para coordenar absolutamente tudo. Eu acho que não tem, né? Agora vamos lá. Tá. Eu não posso dizer que na monarquia só tem vantagens. Tem um lado difícil também, o lado das desvantagens. Pensa comigo. Primeira grande desvantagem da monarquia é a questão do abuso do poder. Por isso que na república tem eleição. Porque você não estava gostando muito do indivíduo, tu chuta o indivíduo, na outra eleição bota o outro e acabou. Mas e na monarquia? Na monarquia não tem isso de chutar um rei. Ou você cria uma revolução e mata o rei, né? Ou então já era. Eita, pastor, e se ele abusa do poder, né? Porque poder absoluto sempre corrompe, e corrompe de forma absoluta. Ok, e eu concordo com você. Mas será que Cristo abusaria do poder que tem? Vamos lá. Jesus é rei desde o Éden. Desde o Éden. Desde o Éden, Jesus podia ter acabado com tudo e mesmo assim ainda não abusaria do poder. E ele permitiu que o homem governasse junto com ele durante todo esse tempo, mesmo quando o homem deu poderes ao diabo, entregando o seu coração ao diabo e, em última análise, sendo usado pelo diabo para fazer tudo que é errado. E aí o que ele faz? Ele se torna homem, nunca abusou do seu poder, enquanto esteve aqui na terra como rei, estabelecendo as bases da sua monarquia, nunca abusou do seu poder. Então, se você parar e pensar, e, gente, se ele quisesse, ele não precisava morrer, ele não precisava ser crucificado, ele não precisava passar por tudo que passou, ele não precisava encarnar, mas, mesmo tendo tudo em suas mãos, ele abre mão do poder para cuidar da humanidade, nunca se deixou corromper pelo poder daqui. Gente, não há um caso de abuso de poder por Cristo. Aí ele que vem durante o que conhecemos, são 6.000 anos de história, por enquanto é o que conhecemos, 6.000 anos de história. E porque de Adão a Abraão fazem cálculo ali de 6.000 anos, tá? Vamos lá. De Abraão a Cristo, 6.000 anos. Ok. 6.000 anos, não, 2.000 anos, né? Eu estou fazendo o cálculo errado. De Adão até Abraão. Dizem que dá 2.000 anos, ok. De Abraão até Cristo, mais 2.000 anos, 4.000 anos. Então, Jesus vem 4.000 anos regendo tudo no Velho Testamento, sem abusar do poder que tem. Tanto é que nos trouxe a sua palavra por intermédio de Moisés e dos profetas e sempre tratou todo mundo de acordo com a sua palavra. Ok. Aí vamos lá. Aí ele vem, se encarna e vive de acordo com a palavra que ele tinha dito como rei, não abusando do poder. Aí ele volta para o céu, está sentado no trono, podia abusar do poder, mas ele vive de acordo com a palavra que deixou para a sua igreja, né? Que foi todo o Novo Testamento, com base na interpretação dos seus grandes homens, ou seja, os apóstolos, vive direitinho, com base em tudo que ele deixou para a humanidade, sem nunca avançar uma vírgula em nada. Quer dizer, não há um caso de abuso de poder dele.
São 6.000 anos de história e não há um caso de abuso de poder. Ele sempre viveu de acordo com o que ele falou e com as leis que ele colocou. Aí eu vou crer que vai ter abuso de poder quando ele chegar no milênio e tiver Satanás preso e tudo, aí ele tem um poder absoluto, ele vai se corromper. Tá maluco? Ele sempre agiu de acordo com a palavra dele. Nunca abusou do poder. Aí agora vai abusar. Não, 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 não. Se tem alguém que vai saber usar o poder de acordo com tudo que ele já colocou, se subordinando à sua própria palavra, esse alguém é Jesus Cristo. Não dá, não. Vamos lá. Segunda desvantagem. A pastor, nunca teve um rei que deixasse de abusar o poder. Tem um rei que nunca abusou do poder, que é Cristo. Segunda desvantagem. As questões de desigualdade e justiça social. Tá, vamos lá. Pensa comigo. Se você parar e pensar, quando existe uma monarquia, a sociedade é organizada com base em estruturas de classe que alcancem o quê? Que visam possibilitar que a monarquia exista e que visam possibilitar o perpetuar do poder do monarca. Então é aquilo, tudo é criado para que a monarquia exista. E tudo é criado para que ela se mantenha. Então, aquele monarca se mantenha no poder e depois seu filho continue. Tudo é criado dessa forma. E aí, aquela velha história, né? Quem vai ser o monarca? Aí é aquilo, né? Aí o indivíduo que às vezes tem um poder econômico corrompe os outros e etc. Ou então pela força ele se impõe e ele vira o primeiro monarca. Então, e já tem uma estrutura que ele de alguma forma corrompeu ou pelo dinheiro ou pela força para virar um monarca. E aí, para continuar sendo monarca, aí ele continua ou pelo poder ou pela força se mantendo ali. Daí a velha piada, né? Aos amigos, tudo. Porque foram os amigos que me botaram como rei e são eles que estão me mantendo. E aos inimigos, aqueles que eu não gosto, o rigor da lei. O rigor da lei. Gente, será que vai ter no reinado de Cristo exatamente esse tipo de jogada? Esse tipo de jogada? Bem, a gente pode pensar no reinado de Cristo à luz de tudo que aconteceu na primeira vinda dele, porque ele veio como rei. Tanto é que Mateus demonstrou que ele era rei. E se teve uma coisa que ele fez, foi se juntar com gente que não tinha condições nenhuma de colocá-lo como rei. Ele se juntava com pobres, com desvalidos, com gente que era abandonado, com gente que não tinha influência social nenhuma, tá? Influência social nenhuma. E com gente absolutamente traidora, traidora. Tanto é que os mesmos que abraçaram e disseram, ó, Hosana ao que vem, em nome do Senhor, foram os mesmos que gritaram, crucifica, 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 crucifica. Então, quando Jesus se apresentou como rei, ele se apresentou como rei dando qualificações de um verdadeiro rei. E de um rei que não precisou do pessoal rico para estar lá, do pessoal poderoso para estar lá, do pessoal que ele depois tinha que manter. Não, 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 não. Ele sempre foi justo e sempre pregou a igualdade. E mesmo tendo morrido numa cruz, não deixou de ser rei. Tanto é que quando o ladrão que estava à sua direita notou quem estava morrendo, disse, ó, quando você entrar no seu reino, não esquece de mim, não.
E Jesus disse, hoje ainda vai estar comigo lá. Então, se você parar e pensar, ele já era rei antes, independente da vontade de qualquer um. Quando desceu e se encarnou, continuou sendo o rei. Tanto é que recebeu presentes e etc, 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 etc. Não se juntou com gente rica, poderosa e etc, para poder continuar sendo rei. Ele era rei. E no seu reinado aqui, sempre lutou contra a desigualdade e sempre lutou pela justiça social. Tá? Sempre esteve do lado de pobres, miseráveis e etc. Então, pode ficar tranquilo que Jesus não tem esquizofrenia. Ele não é um rei na primeira vinda e um rei completamente diferente na segunda vinda. Ele vai ser um rei que vai, com justiça, tratar a todos. Pode ficar tranquilo. Por quê? Porque ele não depende de estrutura social, estrutura política, estrutura econômica das classes que ele privilegia para chegar ao trono. Não, 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 não. Ele é rei por si mesmo. Todo o poder é dele. Ele é rei por si mesmo. Então pode ficar tranquilo. E a terceira e última desvantagem de se ter a monarquia, acho que também a gente não vai ter com Cristo. Por quê? Porque na monarquia, de regra, e a falta de responsabilidade, de transparência, ocorre de forma grande. Como assim? Falta de responsabilidade, pastor? Vamos lá, vamos lá. O rei não erra. Daí a questão da responsabilidade. Não tem responsabilização do rei. Então, se o rei atropelar alguém na rua, ele não responde. Se o rei matar alguém, ele não responde, porque o rei não erra, o rei está acima da lei. E vamos lá. Poxa, pastor, que maldade, né? É. Mas, pastor, os reis humanos erram. Sim, eles erram. Mas eu te garanto, Jesus não erra. Por quê? Porque ele é Deus. Ele não é só homem. Ele também é Deus. Ele não erra. Então, não há problema nenhum. Ele não vai trazer problemas para a humanidade a ponto de nós termos que entrar com ação no judiciário para arrebentar ele e ele ser responsabilizado pelo erro. Pode ficar tranquilo. Ele literalmente não erra, né? E o rei não presta contas. Muita gente diz não pode ter monarquia nunca mais, porque rei não presta contas, não tem tribunal de contas, né? Quando você tem rei, né? Por quê? Porque não precisa ter transparência. Gente, no caso de Cristo, ele não vai precisar prestar contas, porque ele não é só rei. Ele sendo Deus, ele é dono de tudo. O dono não precisa prestar contas. E pode ficar tranquilo, ele ama tudo que tem, que na cruz do Calvário ele resolveu recuperar tudo, regenerar tudo, modificar tudo. Então, se você parar e pensar, nós não temos motivos para ter medo, literalmente, de Jesus como. Vou parar aqui e voltar. De Jesus como rei. As vantagens de uma monarquia são todas preservadas e as desvantagens não vão acontecer. Então, não tem motivo para ter medo. E a escolha foi correta. Sim, sim, sim. 2.1. O reino previsto nas profecias é monárquico
e o reino será uma monarquia. Uma monarquia. Ok? Então, olha que lindo, gente. Não há medo nenhum. Não há medo nenhum. Por isso, 2.2 diz que o reino milenar será uma teocracia. Uma teocracia. E aqui a gente para. Aqui a gente para. Por quê? Porque não é simplesmente monarquia. É monarquia exercida por Deus. Daí, teocracia. Não é só monarquia. É monarquia exercida por Deus. E o que eu posso esperar de uma monarquia exercida por Deus? Aí é na próxima aula, tá bom? Já é muito conteúdo, o aluno vai ficar com isso na cabeça. Eu vou disponibilizar para você todos os slides e você vai parar no 2.2. E aí, na próxima aula, a gente, com toda essa base, fica muito fácil de trabalhar o 2.3, 2.4, 2.5, terminar tranquilamente a parte política e depois ir para a parte econômica, que aí sim, aí é fantástico. Gente, que coisa fantástica é um milênio. Que coisa acima da média é um milênio. E que coisa maravilhosa será o reino eterno. Porque a teocracia não é só no milênio. A monarquia exercida por Deus não é só no milênio. É também no reino eterno, na eternidade. E vamos ser francos, você tem alguém melhor para reinar? Você tem um sistema melhor do que a monarquia, exercida por Cristo? E daí a teocracia? Eu acho que não, né? Ah, que Deus maravilhoso. Então, vá até o 2.2, pare no 2.2 e diga, semana que vem nós continuamos. Muito bem, que você tenha uma aula maravilhosa, que Deus te abençoe, que o Senhor esteja contigo. E não existe realmente forma de governo assim perfeita. Nem a república, nem a monarquia são perfeitas, porque são humanas, são absolutamente humanas. Mas na mão de Cristo, tudo aquilo que é imperfeito se torna perfeito. E nós agradecemos a Deus por esse amor tremendo, porque, sejamos francos, entregar para Ele tudo e deixar Ele controlar definitivamente tudo, sem a presença do mal, é um sonho, né? É um sonho. Muito bem, um grande beijo. Aqui é a primeira parte da lição 9, e aí depois a gente continua, tá bom? E com certeza, na próxima, na continuação dessa lição, meu amado pastor Cristiano estará juntamente, tá bom? Conosco. Um grande beijo, a paz do Senhor. Excelente aula para você. Os slides estarão à sua disposição.